E se eu te dissesse que aquela dor que você está sentindo agora, aquela luta que parece não acabar na verdade, é um sussurro de Deus dizendo que algo extraordinário está a caminho? Imagina só, e se os dias ruins, as noites sem dormir e as portas que batem na sua cara não fossem o fim da linha, mas o começo de uma bênção que vai mudar tudo? Isso mexe com você, né? Porque no fundo todo mundo já passou por isso. Acordar com o peito apertado, se perguntando: por que eu? Mas e se eu te contar que Billy Graham, aquele homem que tocou milhões de corações com suas palavras simples e cheias de fogo, sempre dizia que Deus usa exatamente esses momentos para preparar o terreno para algo grande. Ele pregava que o nosso Deus não é de migalhas, ele é de transbordar de destinos que vão além do que a gente sonha. E hoje, inspirado nos sermões dele, eu quero te falar sobre 5 sinais poderosos de que Deus está prestes a derramar grandes bênçãos na sua vida. Sinais que vêm da Bíblia, da fé e da motivação que Billy Graham espalhava pelo mundo para te ajudar a enxergar que mesmo no meio da tempestade, há uma luz no fim do túnel. Vamos começar entendendo isso. Você pode não ver nada. Agora, pode estar no escuro total, mas Deus já está mexendo as peças no tabuleiro a seu favor. Antes de ele liberar algo poderoso, sempre manda avisos sutis. Um aperto no coração, uma mudança no ar ao seu redor. Portas que pareciam certas, se fechando de repente, e até aquelas provações que pesam como chumbo nos ombros. Não é para te derrubar, amigo, é para te moldar, para te deixar forte o suficiente para carregar o que vem pela frente. Billy Graham contava histórias reais de gente comum, como você e eu, que passavam por isso e saíam do outro lado transformados. Ele dizia que Deus é mestre no timing divino, no overflow que enche até transbordar. Se você está naquela fase de espera que dói, se as batalhas estão mais quentes e seu espírito sente uma virada sem explicação, essa mensagem caiu no seu colo por um motivo. Porque toda vez que Deus vai soltar algo imenso, ele te leva por um caminho de preparação. E esse caminho, ele inclui dor, sim, pressão, que aperta o peito, e uma poda que corta o que não serve mais. Mas não perca a esperança, tá? Olhe para a Bíblia, como Billy Graham sempre apontava. Antes de José virar o manda-chuva no Egito, ele foi traído pelos irmãos, jogado num poço e preso por anos. Antes de Moisés libertar todo um povo, ele andou perdido no deserto, fugindo da vida que conhecia. Antes de Davi pegar a coroa de rei, ele se escondeu em cavernas, correndo de Saul como um foragido. E olha só, até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou o deserto e as tentações antes de começar seu ministério. Tem um padrão aí, né? Antes de te levantar alto, Deus te prepara no vale. Antes da vitória, vem o refinamento que te lapida. E olha, meu irmão, minha irmã, é exatamente aí que você está agora. Você não entregaria as chaves de um carro zero para uma criança de 5 anos só porque ama ela demais, certo? Não porque ela ia se machucar, não ia saber lidar. Pois Deus te ama infinitamente mais e por isso não te joga uma bênção que você não aguenta. Ele permite as dificuldades para te purificar, para endurecer seu caráter, para te deixar pronto, para quando o presente chegar, você não desabar,
sob o peso, mas subir junto com ele, carregando tudo com graça. Alguns de vocês estão no meio de um fogo que queima forte. Eu sei, mas me ouve, fogo. Não acaba com ouro, ele só tira as impurezas e deixa brilhar mais. Fogo não quebra aço, ele forja para ficar indestrutível. Se você está passando por isso, é Deus limpando o que não cabe mais na sua vida, te moldando para ser o tipo de pessoa que cuida bem da bênção que vem. Ele está construindo resistência em você, fortalecendo sua fé, que nem raiz profunda, esticando sua confiança nele para limites que você nem imaginava. Porque o lugar para onde ele te leva, lá uma fezinha fraca não segura. Medo não entra. Você vai precisar ser forte no espírito, afiado na mente e totalmente rendido a ele. Eu entendo que é pesado, que alguns dias você quer jogar a toalha. Tem gente aí cansada de esperar, exausta de lutar, se perguntando se o sofrimento vai ter fim. Mas te digo de coração, essa fase passa. Deus não te arrastou até aqui para te abandonar no meio do caminho. O mesmo Deus que deixou a tempestade vir é o que vai te carregar para atravessar. E quando você chegar do outro lado, vai olhar para trás e pensar: cada lágrima que derramei, cada oração que fiz no silêncio da noite, cada vez que pensei em desistir, tudo isso era parte do plano. Era tudo levando para o propósito que ele traçou para você desde o comecinho. Então, não larga a mão agora. Não deixa o desânimo tomar as rédeas. Não engole a mentira de que Deus te largou de mão. Ele não largou, viu? Ele te enxerga direitinho, tá do seu lado, e nesse exato momento tá trabalhando nos bastidores, arrumando tudo para o seu bem. Você não está sendo sepultado, não. Está sendo semeado, plantado no solo fértil. E quando o tempo certo bater, o que ele botou dentro de você vai crescer, romper a terra e florescer. Você vai pisar firme naquilo que ele preparou o tempo todo. Amigo, quando Deus está armando para fazer algo grande na sua vida, você sente no fundo da alma, antes de ver com os olhos. Tem uma mexida lá dentro, um incômodo santo que não dá para explicar direito. Pode não ter nome, mas algo avisa que a mudança está batendo na porta. Uma virada divina está rolando. Deus está agitando as coisas na sua vida e seu espírito pega no ar antes que o mundo mostre. Alguns de vocês já estão sentindo isso faz tempo. Acordam com um pressentimento bom, uma expectativa que não vai embora, como se estivessem na beira de um precipício para algo novo, mas sem saber o que é. Começaram a se distanciar de coisas que antes animavam. Lugares que eram confortáveis agora sufocam. Papos que divertiam perderam a graça. Algo está mudando em você e você fica se perguntando o porquê. Mas te conto, isso é Deus cutucando por dentro. É Ele preparando seu coração para o que vem a seguir. Sempre que Deus vai te levar um degrau, Ele acende uma faísca interna primeiro. Não só bagunça o exterior, mas o interior. Bota uma insatisfação boa, um desejo, por mais que te impulsiona. Não é ser ingrato com o que tem? Não. É saber no fundo que você foi criado para algo maior, para brilhar mais forte. E isso é Deus te alinhando para o próximo capítulo. Olha para o exemplo de Neemias, que Billy Graham citava para mostrar como Deus mexe na gente. Ele era copeiro do rei, vida boa no palácio, tudo no lugar. Mas um dia, ouve sobre as muralhas caídas
de Jerusalém, e pronto, o sossego acaba. O coração dele fica pesado e inquieto por uma causa maior. Não era só tristeza passageira, era Deus despertando nele uma missão que ia além do ego. E eu te pergunto, o que Deus está despertando em você agora, pelo que ele te deixa sem paz? Para qual direção ele te empurra, que parece grande demais para o seu tamanho? Alguns estão numa fase onde nem entendem o que sentem. Não explicam porque acham que mudança vem, mas sabem que vem. É Deus ajustando o seu espírito antes de mexer na situação. Plantando desejos novos, sonhos frescos, paixões que não faziam sentido antes. Por isso, o que te satisfazia ontem não serve mais hoje. Por isso, você não se acomoda no de sempre. Sua alma clama por mais, porque Deus está te chamando para o alto. Mas tem que prestar atenção. Tem que se inclinar para ouvir, porque o inimigo adora que você ignore isso. Ele quer te distrair, te fazer empurrar para o canto, continuar na mesmice. Mas quando Deus mexe assim, não é para ignorar. É Ele dizendo, se prepara, tô prestes a fazer algo novo na sua vida. E se você brigar contra se fingir de surdo, vai acabar frustrado. Porque quando Deus inicia no espírito, nada mais te preenche até você entrar de cabeça. É por isso que o antigo não cabe mais. Os velhos hábitos, as velhas ideias, tudo fica apertado. Ele está ampliando sua capacidade para o que está por vir. Você pode não ver o quadro todo, ainda não pegar cada detalhe, mas esse tremor no espírito, esse incômodo sagrado, essa certeza interna, é sinal de que Deus está prestes a revelar algo tremendo na sua vida. E aí, pronto para mergulhar nesses sinais, vamos juntos, porque como Billy Graham dizia, a fé move montanhas e a motivação vem de saber que Deus nunca falha. Antes de mergulharmos no segundo sinal poderoso de que Deus está prestes a te abençoar. Rapidinho, se essa mensagem está tocando seu coração, comenta aí o número 1 e se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Se não curtiu, dá aquele like maroto para ajudar a espalhar a palavra. E fica aí até o final do vídeo, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos lá. Você sentiu aquele incômodo no coração que falamos antes? Aquela agitação que parece dizer que algo grande está vindo. Então, segura firme. Porque agora vamos para o segundo sinal poderoso que Billy Graham sempre destacava nos seus sermões cheios de fé. As provações que você está enfrentando. Agora, não são para te destruir, mas para te preparar. É isso mesmo, amigo. Aquela pressão que está pesando nos seus ombros, aquele problema que não sai da sua cabeça, aquelas noites que você vira de um lado para o outro sem achar paz, tudo isso é como fogo refinando ouro. Não é para te queimar, é para te fazer brilhar. Billy Graham dizia que Deus nunca deixa uma dificuldade entrar na sua vida sem um propósito. Ele não é um Deus que joga problemas na gente por capricho. Não. Cada luta, cada lágrima, cada momento que parece que você não vai aguentar, é parte do plano dele para te moldar, te fortalecer e te deixar pronto para o que está por vir. Sabe por quê? Porque Deus não te dá uma bênção grande sem antes te preparar para carregar ela com sabedoria, com força, com fé, que não balança. Imagina só, você já viu ouro bruto, ele não brilha logo de cara. Precisa passar pelo fogo, ser derretido, purificado, para virar aquele metal precioso que todo mundo admira. É exatamente assim com você agora. Esse fogo que está te cercando
Essas provações que parecem grandes demais não são para te acabar. São para tirar o que não presta, para polir o que há de melhor em você, para te transformar na pessoa que vai segurar firme a bênção que Deus está preparando. Pensa comigo. Já reparou como na Bíblia as maiores histórias de vitória vêm depois das maiores lutas? Billy Graham amava contar sobre José, aquele jovem sonhador que Deus escolheu para algo gigante. Antes de virar governador do Egito, o que ele enfrentou? Traição dos próprios irmãos que o jogaram num poço como se fosse lixo. Depois, foi vendido como escravo, longe de casa, sem família, sem esperança. E quando parecia que as coisas iam melhorar, ele foi acusado injustamente e jogado na prisão. Imagina o peso disso tudo. Quantas noites José deve ter passado olhando para as paredes da cela, perguntando: Deus, por que eu? Cadê o Senhor nisso tudo? Mas sabe o que estava acontecendo? Cada traição, cada humilhação, cada porta fechada estava levando José mais perto do palácio. Cada dor estava ensinando ele a liderar, a perdoar, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E quando chegou o tempo certo, Deus virou o jogo. José saiu da prisão, direto para o trono, governando uma nação, salvando seu povo. O fogo não acabou com ele, refinou ele. E o mesmo está acontecendo com você. Talvez você está num momento que parece uma prisão. Pode ser um emprego que te suga, um relacionamento que te machuca, uma conta que não fecha, ou uma saúde que está abalada. Você olha ao redor e pensa: como vou sair disso? Será que Deus me esqueceu? Mas deixa eu te falar uma coisa que Billy Graham repetia sem cansar: Deus nunca te esquece. Ele está vendo cada lágrima, cada oração que você faz, no silêncio da sua casa, cada vez que você levanta mesmo sem forças. Ele está contigo no meio do fogo, e esse fogo não é o fim da sua história. É só uma página que está virando. Deus está usando essas provações para te ensinar algo que você vai precisar lá na frente. Talvez agora você não veja sentido, mas um dia, quando estiver do outro lado, vai olhar para trás e dizer: nossa, cada pedaço disso fez sentido. Deus estava me preparando o tempo todo. Sabe, às vezes, a gente quer pular a parte difícil, né? A gente ora: Senhor, me dá a bênção, logo tira esse peso de mim. Mas Billy Graham dizia que Deus não trabalha assim. Ele não te dá o troféu sem te treinar para o jogo. Imagina se ele entregasse uma bênção enorme agora, sem você estar pronto. Seria como dar um carro de corrida para alguém que nunca dirigiu. Ia dar acidente na certa. Deus te ama demais para te deixar tropeçar assim. Por isso, Ele permite essas provações não para te punir, mas para te equipar. Ele está fortalecendo seus músculos espirituais, esticando sua fé, te ensinando a confiar nele mesmo quando o caminho está escuro. Porque, meu amigo, onde Deus está te levando, uma fé fraquinha não vai segurar. Você vai precisar de uma confiança que não treme, uma força que vem de dentro, uma certeza de que ele nunca falha. Pensa em Davi, outro exemplo que Billy Graham adorava usar. Antes de ser rei, ele enfrentou o quê? Um leão, um urso, um gigante chamado Golias. E depois, quando já tinha a promessa de ser rei, passou anos fugindo, se escondendo em cavernas com Saul, querendo sua cabeça. Cada uma dessas lutas estava forjando o coração de Davi. Ele aprendeu a lutar, a liderar, a depender de Deus em cada deserto, em cada batalha.
Quando finalmente pegou a coroa, ele estava pronto. Não só para reinar, mas para ser o homem, segundo o coração de Deus. E sabe o que isso significa para você? Que cada batalha que você está enfrentando agora está te preparando para reinar no propósito que Deus tem para a sua vida. Não é só sobre sobreviver, é sobre sair mais forte, mais sábio, mais parecido com quem Deus te criou para ser. Agora, eu sei que é fácil falar, mas viver isso é outra história. Tem dias que a pressão é tão grande que você sente vontade de jogar tudo pro alto. Talvez você está cansado de esperar, exausto de lutar, se perguntando se vai ter fim. Talvez você está olhando para o céu e dizendo: Senhor, até quando? Eu entendo de verdade. Já passei por noites assim, quando parece que o amanhecer nunca vem. Mas deixa eu te contar uma coisa, que Billy Graham sempre lembrava essa temporada: não é para sempre. Deus não te trouxe até aqui para te deixar parado no meio da estrada. O mesmo Deus que permitiu esse fogo é o que vai te guiar para fora dele. Ele está contigo, segurando sua mão, mesmo que você não sinta agora. E quando você atravessar, vai ver que cada luta teve um porquê. Cada dor estava construindo algo em você. Cada momento que você achou que não ia aguentar estava te levando mais perto do propósito que Deus sonhou para você desde o começo. Então, o que fazer enquanto o fogo está queimando? Billy Graham dizia para olhar para a Bíblia, porque ela é a bússola que aponta o caminho. Lá em Malaquias 3:3, diz que Deus refina como quem purifica a prata, sentando e cuidando do processo até que a imagem dele brilhe no metal. É assim que ele está te tratando agora, com cuidado, com atenção, te moldando até refletir a imagem dele. E em Romanos 5:3-4, Paulo fala que as tribulações trazem perseverança, e a perseverança traz caráter, e o caráter traz esperança. Essa esperança não falha porque é ancorada no amor de Deus. Então, mesmo no fogo, levanta a cabeça. Não é o fim, é o começo de algo maior. Você está sendo preparado, não punido. Está sendo forjado, não esquecido. Talvez você está pensando: mas e se eu não aguentar? E se for pesado demais? Billy Graham tinha uma resposta simples para isso. Você não precisa aguentar sozinho. Deus está carregando o peso com você. Em Isaías 41:10, ele promete: não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha mão direita. Isso não é só uma frase bonita, é uma promessa viva. Deus está contigo no meio da luta, te sustentando, te dando força para dar o próximo passo. E cada passo que você dá, mesmo cambaleando, é uma vitória. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo com lágrimas nos olhos, é um tijolo a mais na sua história de superação. Agora deixa eu te perguntar: o que está te desafiando hoje? É uma conta que não fecha, uma porta que bateu na sua cara, uma solidão que aperta o peito, seja o que for. Não acredita na mentira de que Deus te abandonou. Ele está bem aí no meio do caos, trabalhando nos bastidores. Billy Graham dizia que Deus nunca promete tirar a tempestade, mas promete te guiar por ela. E quando você chegar do outro lado, vai ver que cada momento difícil estava te levando para o lugar que ele preparou. Você não está sendo destruído, está sendo plantado. E o que Deus planta, cresce. No tempo certo, vai brotar, vai florescer, e você vai colher bênçãos
que nem imaginava. Então, não desista agora. Não deixa o cansaço vencer. Não engole a mentira de que sua história acaba aqui. Billy Graham dizia que o inimigo adora soprar desânimo no nosso ouvido, mas a verdade é que Deus está escrevendo um capítulo novo para você. Cada luta é uma linha nessa história. Cada provação é um degrau para sua elevação. Você está no fogo agora, mas o fogo não é o fim. É só o começo de algo que vai fazer seu coração transbordar de gratidão. Então, segura firme na mão de Deus. Levanta os olhos para o céu e confia o mesmo Deus que te levou para o deserto é o que vai te levar para o palácio. Você está sendo preparado para algo grande. E o segundo sinal está claro. Essas provações são a forja onde Deus está moldando o seu futuro. Então respira fundo, dá um passo de fé e acredita sua bênção está mais perto do que você imagina. Antes de mergulharmos no terceiro sinal poderoso que Deus está mandando para te mostrar que algo grande está a caminho. Rapidinho, se essa mensagem está aquecendo seu coração e te dando força, deixa um comentário com o número 2 aí embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra de fé. E se está achando mais ou menos, dá aquele like esperto para espalhar essa esperança. Fica até o final, porque tem uma surpresa que vai te fazer sorrir. Vamos juntos. Você já sentiu aquele aperto no peito, como se algo dentro de você estivesse gritando que uma mudança está chegando? Como se o seu coração soubesse de algo que sua cabeça ainda não pegou. Então, segura essa expectativa. Porque o terceiro sinal que Billy Graham destacava com tanta paixão nos seus sermões é exatamente isso. Uma agitação no seu espírito. Um incômodo santo que não explica, mas que avisa que Deus está mexendo as coisas dentro de você antes de mudar o que está fora. Sabe aquele momento que você acorda com uma sensação esquisita, como se tivesse algo grande no horizonte, mas não sabe o quê? Ou quando você sente um vazio que não entende mesmo estando tudo bem na superfície. Isso não é só coisa da sua cabeça, amigo. É Deus falando com seu espírito, te preparando para algo novo, algo maior. Billy Graham dizia que antes de Deus abrir portas, ele acende uma chama dentro da gente. Ele não só arruma o mundo ao nosso redor, mas bagunça nosso interior de um jeito bom para nos fazer querer mais, sonhar mais alto, buscar o que ele planejou. Essa inquietação é como uma semente que Deus planta no seu coração, e ela começa a crescer antes mesmo de você ver os frutos. É como se seu espírito captasse o sinal antes dos seus olhos. Alguns de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Faz dias, talvez semanas, que você está sentindo isso. Você acorda com um peso no peito, não de tristeza, mas de expectativa. É como se estivesse na beira de um precipício, pronto para pular, mas sem saber para onde. Coisas que antes te faziam feliz, agora parecem pequenas. Lugares onde você se sentia à vontade, agora te apertam como uma roupa que não cabe mais. Conversas que te animavam já não têm o mesmo brilho. Você sente que está mudando por dentro, mas não sabe explicar o porquê. Pois te digo isso, é Deus cutucando sua alma. É Ele te preparando para o próximo capítulo da sua história. Billy Graham amava contar histórias da Bíblia para mostrar como Deus trabalha assim. Pensa em Neemias, um cara simples, copeiro do rei, vivendo uma vida confortável no palácio. Tudo parecia no lugar, mas um dia ele ouve sobre as muralhas destruídas de Jerusalém e pronto, o coração dele
vira de cabeça para baixo. Ele não conseguia mais sossegar. Não era só uma notícia ruim. Era Deus acendendo um fogo dentro dele. Uma missão maior que ele mesmo. Neemias não ficou parado. Ele orou, jejuou e se jogou no que Deus estava chamando. E sabe o que aconteceu? Ele liderou a reconstrução da cidade, algo que parecia impossível. Aquele incômodo no coração dele não era à toa. Era Deus dizendo: se prepara, porque eu tenho algo grande para você. E eu te pergunto agora, o que está deixando você inquieto? Pelo que seu coração está batendo mais forte? Talvez seja uma ideia que não sai da sua cabeça. Um sonho que parece grande demais. Uma vontade de mudar algo na sua vida ou na vida de alguém. Isso não é só você sonhando alto. É Deus mexendo no seu espírito, te alinhando para o que Ele está planejando. Sabe, às vezes, a gente tenta ignorar essa agitação. É mais fácil, né? Ficar na zona de conforto, fingir que está tudo bem, continuar na mesma rotina. Mas Billy Graham dizia que quando Deus começa a mexer assim, ignorar só te deixa frustrado. É como tentar calar um alarme que não para de tocar. Você pode até tapar os ouvidos, mas ele vai continuar. Porque quando Deus planta uma semente no seu coração, nada mais te satisfaz, até você correr atrás do que Ele está chamando. Talvez você está sentindo isso agora. Talvez tenha uma voz dentro de você dizendo: você foi feito para mais que isso. Não é arrogância. Não é ingratidão pelo que você tem. É Deus te mostrando que Ele tem algo maior. Algo que vai fazer seus olhos brilharem, seu coração transbordar. Ele está te chamando para um propósito que vai além do que você imagina. Mas, para chegar lá, você precisa ouvir essa inquietação e dar um passo. Pensa em como isso aconteceu com Moisés. Ele estava vivendo tranquilo, cuidando de ovelhas no deserto, depois de fugir de tudo que conhecia. Mas um dia, ele vê uma sarça ardendo que não se consumia e Deus fala com ele. A partir daí, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aquele encontro não foi só uma curiosidade. Foi Deus despertando algo dentro de Moisés, uma chama que o levou a libertar um povo inteiro. E olha, Moisés não se achava pronto. Ele gaguejava, tinha medo. Tentou até discutir com Deus, dizendo: manda outro senhor, eu não sou capaz. Mas Deus não queria saber das desculpas dele, porque já tinha plantado o chamado no coração de Moisés. E quando você sente essa agitação, essa insatisfação santa, é a mesma coisa. Deus está te chamando mesmo que você ache que não está pronto, mesmo que o medo diga para ficar parado. Agora, deixa eu te contar uma coisa que Billy Graham repetia muito. Essa inquietação não vem do nada. É o Espírito Santo mexendo em você, te acordando para o que está por vir. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos guia a toda a verdade, nos mostrando o que está por vir. Essa sensação que você tem, esse algo mais que não explica, é o Espírito te preparando. É Deus sussurrando: filho, filha, se prepara, porque eu estou armando algo grande. Mas aqui vai a parte importante, você precisa ouvir. Não dá para ignorar esse chamado. O inimigo vai tentar te distrair, te encher de dúvidas, te fazer pensar que é coisa da sua cabeça. Ele adora quando você põe essa agitação de lado, quando você se ocupa com coisas pequenas, para não enfrentar o que Deus está pedindo. Mas, amigo, quando Deus mexe no seu espírito, é para te levar a um lugar novo. É para te tirar do raso e te jogar nas águas profundas do propósito dele. Talvez você está pensando: mas como eu sei se é Deus mesmo?
E se for só minha imaginação? Billy Graham dizia que Deus não deixa a gente no escuro. Ele confirma, mas o primeiro passo é ouvir. Presta atenção no que está mexendo com você, o que está te tirando o sono, o que está te fazendo sonhar acordado. Talvez seja uma vontade de começar algo novo, um projeto, um ministério, uma mudança de vida. Talvez seja um desejo de deixar para trás algo que está te segurando como um hábito ou uma relação que não te leva para frente. Ou talvez seja só uma certeza quieta de que Deus está te chamando para algo maior, mesmo sem você ver o caminho todo. Não precisa ter todas as respostas agora. Billy Graham dizia que fé é confiar em Deus mesmo quando o caminho está embaçado. É dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. Pensa em como isso aconteceu com Abraão. Ele estava vivendo sua vida tudo certinho quando Deus disse: sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha detalhes, só uma ordem e uma promessa. E Abraão foi. Ele não esperou entender tudo. Ele confiou. E por causa disso, Deus fez dele pai de nações. O mesmo Deus que falou com Abraão está falando com você agora através dessa inquietação. Ele está te chamando para sair do confortável, para deixar o que é seguro, para entrar no que ele preparou. E sabe o que é mais louco? Quando você dá esse passo, as coisas começam a se alinhar. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As respostas que você queria vêm no caminho. Mas tem um detalhe que Billy Graham sempre alertava: o inimigo. Não gosta quando você ouve essa voz. Ele vai tentar te convencer que é loucura, que você não é capaz, que é melhor ficar onde está. Ele vai jogar distrações na sua frente, uma briga boba, uma preocupação que suga sua energia, uma dúvida que te faz parar. Mas não caia nessa. Quando Deus está mexendo no seu espírito, é sinal de que Ele está te posicionando. Ele está te acordando para algo que vai mudar não só a sua vida, mas a vida de quem está ao seu redor. Talvez você está sentindo isso agora mesmo. Talvez tenha uma ideia que não sai da cabeça, um chamado que te assusta, um desejo de fazer algo que parece grande demais. Não ignora isso. Não deixa o medo te travar. Billy Graham dizia que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Então, o que Deus está agitando em você hoje, pelo que seu coração está inquieto, talvez seja um chamado para perdoar alguém, para começar algo novo, para ajudar quem está precisando. Ou talvez seja só uma certeza de que Deus está te levando para um lugar que você nunca imaginou. Não importa o tamanho do chamado, importa que você ouça. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz que está batendo na porta e quem abrir, ele entra. Essa agitação no seu coração é ele batendo. É ele te chamando para entrar no propósito dele. E sabe o que é mais lindo? Quando você abre essa porta, ele não só entra, mas te leva para lugares que você nunca sonhou. Agora deixa eu te perguntar, o que está te impedindo de ouvir esse chamado? Medo de falhar? Dúvida de que é Deus mesmo? Ou só a vontade de ficar no confortável? Billy Graham dizia que a fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E cada vez que você escolhe ouvir essa agitação, cada vez que dá um passo mesmo com medo, sua fé cresce. Você fica mais forte, mais perto do que Deus planejou. Então, não ignora esse incômodo. Não tenta calar essa voz. Ela está aí por um motivo. É Deus te dizendo: se prepara,
porque o que vem é maior do que você imagina. E quando você se render a esse chamado, quando deixar ele te guiar, vai ver que cada momento de inquietação estava te levando direto para o centro do propósito dele. Então, respira fundo, olha para o céu e dá o primeiro passo. Sua bênção está esperando do outro lado. Antes de entrarmos de cabeça no quarto sinal poderoso que Deus está te dando para mostrar que algo grande está chegando, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa mensagem está mexendo com você, se está acendendo uma faísca de esperança, comenta aí o número 3 e se inscreve no canal para continuar recebendo essas palavras de fé. E mesmo se não for seu estilo, dá aquele like para ajudar a espalhar essa mensagem. Fica até o final do vídeo, porque tem um recado especial que vai tocar seu coração. Bora lá! Você já sentiu aquela agitação no peito, como se Deus estivesse te cutucando para algo maior? E já passou por aqueles momentos em que tudo parece dar errado, portas batem na sua cara e você se pergunta: cadê Deus nisso tudo? Pois é, meu amigo, minha amiga, o quarto sinal que Billy Graham destacava com tanta convicção nos seus sermões é exatamente esse: portas fechadas não são o fim do plano de Deus. Elas são parte do plano. Elas são proteção, redirecionamento e um jeito de Deus te guiar para o melhor que Ele tem para você. Sabe aquele emprego que não deu certo, aquela oportunidade que escapou, aquele plano que desmoronou como castelo de areia? Pode parecer derrota, mas é Deus te protegendo de algo que não era para ser seu. Billy Graham dizia que Deus não fecha uma porta para te machucar, mas para te salvar de se contentar com menos do que Ele sonhou para a sua vida. Quando você ora pedindo uma porta aberta e, em vez disso, vê tudo se trancar, é fácil cair na armadilha de pensar que Deus te abandonou. O inimigo adora soprar essa mentira no seu ouvido. Viu, Deus não está com você? Se estivesse, isso não seria tão difícil. Mas para tudo, portas fechadas não significam que Deus disse não. Elas significam ainda não, ou tenho algo melhor. Atrasos divinos não são negações, são preparação. São Deus arrumando as coisas nos bastidores de um jeito que você ainda não vê, mas que vai te fazer agradecer depois. Pensa em José, uma história que Billy Graham contava para mostrar como Deus trabalha até nas portas mais fechadas. José tinha um sonho lindo dado por Deus de ser grande, de liderar. Mas o que aconteceu? Em vez de subir logo para o topo, ele enfrentou uma porta atrás da outra, batendo na cara dele. Seus irmãos o traíram e o jogaram num poço. Depois, foi vendido como escravo, longe de casa, sem ninguém para segurar sua mão. Quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, ele foi acusado injustamente e jogado na prisão. Imagina o coração de José nesses momentos. Quantas vezes ele deve ter olhado para o céu e dito: Senhor, cadê o sonho que o Senhor me deu? Porque tudo está dando errado. Mas sabe o que estava acontecendo? Cada porta fechada estava levando José mais perto do palácio. Cada não estava moldando ele para ser o líder que salvaria nações. Deus não estava dizendo não para o sonho de José. Ele estava dizendo: espere, porque o que eu tenho é maior do que você imagina. E quando chegou o tempo certo, Deus abriu a porta certa e José saiu da prisão direto para o trono, governando com sabedoria e poder. O que parecia rejeição era, na verdade, redirecionamento. O que parecia um fim
Era só o começo de algo muito maior. Agora traz isso para sua vida. Talvez você está olhando para uma porta fechada agora mesmo. Pode ser um emprego que você queria tanto, mas não rolou. Um relacionamento que terminou e deixou seu coração em pedaços. Um plano que você traçou com tanto cuidado, mas caiu por terra. Você ora, pede, bate na porta e nada. É fácil se sentir perdido, né? É fácil pensar, Deus, onde o Senhor está? Porque nada está andando. Mas deixa eu te contar uma coisa que Billy Graham repetia com fogo nos olhos. Deus nunca está parado. Mesmo quando você não vê movimento, Ele está trabalhando. Mesmo quando a porta está trancada, Ele está alinhando as coisas para o seu bem. Às vezes, Deus fecha uma porta porque se ela abrisse, você ia se contentar com algo menor do que o plano perfeito dele. Ele te ama demais para te deixar parar no bom, quando Ele tem o melhor guardado para você. Sabe, eu já passei por isso. Já bati em portas que pareciam certas, mas se fecharam na minha cara. Já chorei, já perguntei para Deus por que Ele deixou aquilo acontecer. Mas olhando para trás, eu vejo que cada porta fechada me levou para algo maior. Cada não me protegeu de algo que não era para mim. E eu aposto que se você parar para pensar, vai lembrar de momentos assim na sua vida também. Talvez aquela porta que se fechou te salvou de um caminho que ia te machucar. Talvez aquele plano que não deu certo te levou para uma direção que você nunca teria escolhido, mas que acabou sendo melhor. Billy Graham dizia que se a gente pudesse ver as coisas do jeito que Deus vê, a gente ia agradecer por cada porta fechada, por cada atraso, por cada plano que não foi para frente. Porque Deus não está te negando nada. Ele está te guiando para o que é realmente seu. Agora deixa eu te perguntar, o que está te deixando frustrado hoje? Que porta está trancada na sua frente? Talvez você está orando por uma chance, mas só vê obstáculos. Talvez você está pedindo um sinal, mas tudo que vem é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Em Isaías 55, 8, 9, ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus. Isso significa que quando uma porta se fecha, Deus está te guiando por um caminho mais alto, mesmo que você não entenda agora. Ele está te protegendo de algo que não combina com o destino que Ele sonhou para você. Pensem como isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles tinham planos, achavam que Jesus ia estabelecer um reino terreno, botar tudo no lugar. Mas aí, Ele foi crucificado. A maior porta da vida deles bateu com força. Eles devem ter pensado, acabou. Deus nos abandonou. Mas o que parecia o fim era só o começo. 3 dias depois, Jesus ressuscitou e o plano de Deus era muito maior do que qualquer um deles podia imaginar. Aquela porta fechada, a cruz, foi o caminho para a maior vitória da história. E o mesmo Deus que virou a cruz em ressurreição está trabalhando na sua vida agora. Ele está fechando portas que levam para o caminho errado e te guiando para o caminho certo. Talvez você está cansado de esperar. Talvez você está batendo na mesma porta há tanto tempo que suas mãos estão doendo. Eu sei como é. Mas Billy Graham dizia uma coisa que sempre me marcou: se Deus fechou a porta, não força. Não tenta fazer dar certo no seu braço, porque se você tiver que forçar, é porque não é o melhor de Deus.
Em vez de lutar contra o que ele está fazendo, se rende. Em vez de questionar o tempo dele, confia. Em vez de se frustrar com os atrasos, agradece. Porque se a porta está fechada agora, é porque algo muito melhor está vindo. E quando a porta certa abrir, quando o tempo de Deus chegar, você vai ver que cada atraso, cada desvio, cada decepção estava te levando direto para o que ele preparou. Agora deixa eu te contar uma verdade que Billy Graham amava repetir: Deus nunca te dá algo antes de você estar pronto. Ele sabe que se te entregar a bênção agora, sem você ter passado pelo processo, ela pode virar peso em vez de presente. Então, ele te deixa esperar. Ele fecha portas para te ensinar paciência, para fortalecer seu caráter, para te mostrar que você pode confiar nele mesmo quando não vê o caminho. Em Abacuque 2:3, a Bíblia diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera, porque certamente virá. Isso é uma promessa. O que Deus prometeu para você não vai falhar, mas vai chegar no tempo dele, quando você estiver pronto para receber. Então, o que fazer enquanto a porta está fechada? Billy Graham dizia: ora, confia e espera. Fica firme na palavra, porque ela é a luz que ilumina o caminho. Em Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Isso não é só poesia, é poder. Cada vez que você escolhe esperar com fé, cada vez que você confia mesmo com a porta trancada, você está ficando mais forte. Você está se tornando a pessoa que vai entrar na bênção com sabedoria, com gratidão, com a força que só vem de Deus. Talvez você está pensando: mas e se a porta nunca abrir? E se eu ficar preso nesse lugar para sempre? Billy Graham tinha uma resposta simples para isso. Deus nunca te deixa preso. Ele te leva por desertos, sim, mas é para te levar para o outro lado. Ele fecha portas, sim, mas é para te guiar para a porta certa. E quando ela abrir, você vai olhar para trás e dizer: nossa, cada porta fechada valeu a pena. Cada não me trouxe para o sim que Deus tinha para mim. Então, não força a porta errada. Não tenta fazer as coisas no seu tempo. Confia no tempo de Deus. Ele está te guiando, te protegendo, te posicionando para o que é realmente seu. Agora, deixa eu te perguntar de novo. Que porta está fechada na sua vida hoje? O que está te fazendo sentir que não tem saída? Seja o que for, entrega isso para Deus. Pede para Ele te mostrar o caminho. E enquanto espera, agradece. Agradece pelas portas fechadas, porque elas estão te salvando do que não é para você. Agradece pelos atrasos, porque eles estão te preparando para o que é. E segura firme na promessa de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Deus está trabalhando mesmo agora. Ele está fechando o que precisa fechar e abrindo o que vai te levar para o destino que Ele sonhou. Então, levanta a cabeça, confia no plano dele e espera. Sua bênção está mais perto do que você pensa. Antes de mergulharmos no quinto sinal poderoso que Deus está te dando para mostrar que algo tremendo está vindo, uma pausa rapidinha. Se essa mensagem está falando ao seu coração, comenta aí o número 4 e se inscreve no canal para continuar recebendo essas palavras
de esperança. Se não tá no seu gosto, dá aquele like maroto para espalhar a fé. E fica aí até o final, porque tem uma surpresa que vai te fazer refletir ainda mais. Vamos juntos. Você já sentiu portas se fechando, mas ao mesmo tempo, uma certeza lá no fundo de que Deus está trabalhando. Já passou por momentos em que, mesmo sem entender algo dentro de você, dizia: calma, Deus está no controle. Então, segura firme, porque o quinto sinal que Billy Graham destacava com tanto fervor nos seus sermões é exatamente isso. Deus confirma o que Ele está preparando para você. Quando Ele está prestes a te dar algo grande, Ele não te deixa na dúvida, no escuro, achando que está tudo perdido. Ele fala com você de jeitos que não dá para ignorar. Ele manda sinais claros, confirmações que tocam seu coração e te mostram que a mão dele está na sua vida, te guiando para o que é maior. Billy Graham dizia que Deus não é de confusão. Ele é um Deus de clareza de promessas que se cumprem, de caminhos que se alinham. E esse sinal, as confirmações de Deus, é como uma luz que brilha no meio da sua espera, te dando força para continuar. Às vezes, essas confirmações vêm de jeitos tão simples que a gente quase não percebe. Mas quando olha com atenção, vê que é Deus falando alto e claro. Talvez você está orando, pedindo um sinal, perguntando: Senhor, é você mesmo? Estou no caminho certo. E Deus, com aquele amor que só Ele tem, responde. Ele não te deixa perdido. Ele te dá pistas, te mostra que está com você, que está mexendo as coisas para o seu bem. E essas confirmações vêm de várias formas. Pela palavra, por pessoas, por portas que se abrem do nada e até pela resistência que você enfrenta. Isso mesmo, até os obstáculos podem ser um sinal de que você está no caminho certo, porque o inimigo só se mexe quando sabe que algo grande está vindo. Pensa comigo, já aconteceu de você abrir a Bíblia, talvez num momento de desespero, e um versículo pular da página como se fosse escrito só para você. Talvez ele fale exatamente do que você está passando. Responda uma pergunta que está te tirando o sono ou traga paz para o seu coração. Isso não é coincidência, amigo. É Deus confirmando o que Ele já colocou no seu espírito. Billy Graham dizia que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você lê e sente aquele versículo falar direto com você, é Deus te dando um mapa, te mostrando que você está andando na direção certa. Talvez você estava orando por uma resposta e de repente lê em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E aquele peso no peito alivia, porque você sabe que é Deus falando: calma, eu tô contigo. A bênção está vindo. Essas confirmações pela palavra são como um abraço de Deus, te lembrando que Ele está vendo sua luta e já está preparando o caminho. Mas não é só pela Bíblia que Deus fala. Às vezes, Ele usa pessoas para confirmar o que está no seu coração. Já aconteceu de você estar numa conversa qualquer e, do nada, alguém de dizer algo que parece que leu sua alma. Talvez a pessoa nem saiba o que você está passando, mas as palavras dela batem certinho com o que você estava orando. Billy Graham contava histórias de gente que recebia uma mensagem de um amigo, ouvia um sermão, ou até cruzava com um estranho, que dizia exatamente o que precisavam ouvir. Isso não é acaso. É Deus
usando pessoas para ecoar o que ele já está sussurrando no seu espírito. Talvez você estava pedindo um sinal. E aí, um amigo te manda uma mensagem do nada dizendo: "Ei, confia, Deus está trabalhando." Ou você vai na igreja e o pastor prega sobre exatamente o que está te afligindo. Isso é Deus te dizendo: "Eu te vejo, estou te guiando, não desiste." Em Provérbios 15:23, a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. E Deus sabe o tempo certinho de mandar essas palavras para você, seja por um amigo, um pastor ou até um estranho na rua. E tem mais, às vezes, Deus confirma através de oportunidades que surgem do nada. Sabe aquela porta que se abre sem você nem ter batido? Um convite que aparece, uma chance que cai no seu colo, uma conexão que parece coisa de outro mundo. Billy Graham dizia que quando Deus está por trás de algo, ele alinha tudo com uma perfeição que só ele consegue. Ele abre portas que ninguém pode fechar, como diz Apocalipse 3:8, eis que diante de você coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Talvez você estava orando por um emprego e, de repente, surge uma proposta que você nem buscou, ou estava precisando de ajuda e alguém aparece com exatamente o que você precisava. Isso é Deus confirmando que Ele está no comando, que o plano dele está se movendo. Quando Deus está por trás, as coisas fluem no tempo dele, sem você precisar forçar, manipular ou correr atrás com desespero. É como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar e você percebe: nossa, isso só pode ser Deus. Mas aqui vai uma coisa que Billy Graham sempre alertava: às vezes, as confirmações de Deus vêm até através da resistência. Isso mesmo. O inimigo, quando percebe que Deus está prestes a fazer algo grande na sua vida, começa a se mexer. Ele tenta te atrapalhar, te desanimar, te fazer duvidar. Já reparou que bem na hora que você sente que está perto de uma tupô, surgem problemas do nada? Uma briga, uma dúvida, um obstáculo que parece surgir só para te tirar do caminho. Billy Graham dizia que o diabo não incomoda quem está parado. Ele só ataca quem está avançando para o propósito de Deus. Então, se você está enfrentando resistência agora, se as coisas estão ficando mais difíceis justo quando você sentiu Deus te chamar, não se assuste. Isso é um sinal. É o inimigo vendo que sua bênção está chegando e tentando te parar antes. Pensa em Neemias, outro exemplo que Billy Graham amava usar. Quando ele recebeu o chamado para reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele enfrentou oposição de todos os lados. Zombaram dele, ameaçaram, tentaram desanimá-lo. Mas Neemias não parou. Ele sabia que aquela resistência era prova de que ele estava no caminho certo. E porque ele ficou firme, a muralha foi reconstruída e o plano de Deus se cumpriu. Agora traz isso para a sua vida. Talvez você está sentindo essa resistência agora. Talvez justo quando você começou a crer que Deus está te levando para algo novo, as coisas ficaram mais pesadas. Talvez tenha uma voz na sua cabeça dizendo: você não vai conseguir, desiste. Ou talvez alguém tentou te desanimar, dizendo que seu sonho é grande demais. Mas ouça o que Billy Graham dizia: a resistência não é sinal de que você está no caminho errado, é sinal de que está no caminho certo. O inimigo só se mexe quando vê que algo poderoso está vindo. Então, se você está enfrentando batalhas, agora levanta a cabeça. É Deus confirmando que sua bênção está mais perto do que nunca. Em Efésios 6:12, a Bíblia diz que nossa luta
não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E quando você enfrenta essas forças, é porque Deus está te levando para um lugar que o inimigo não quer que você chegue. Então, o que fazer para reconhecer essas confirmações? Billy Graham tinha uma receita simples. Fica na palavra, fica na oração, fica atento. Quando você está enraizado na Bíblia, você reconhece a voz de Deus. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece a voz do pastor. E quando ele falar, seja por um versículo, por uma pessoa, por uma porta que se abre, ou até por uma resistência, você vai saber que é ele. Fica em oração também, porque é na oração que você afina o ouvido do coração. Talvez você está orando por um sinal claro, e Deus já está mandando, mas você está tão focado na dúvida que não enxerga. Billy Graham dizia que a oração é como um rádio, sintonizando a frequência de Deus. Quanto mais você ora, mais clara fica a voz dele. E tem mais, fica atento aos sinais ao seu redor. Às vezes, Deus fala de jeitos tão simples que a gente quase deixa passar. Talvez seja uma música que toca no rádio e fala exatamente o que você precisava ouvir. Talvez seja um sonho que te deixa pensando o dia todo. Ou talvez seja uma paz que vem do nada, mesmo no meio da tempestade. Isso é Deus confirmando: eu estou aqui, estou trabalhando, confia em mim. Em 1 Reis 19, Deus falou com Elias, não num terremoto ou fogo, mas num sussurro suave. Às vezes, as confirmações de Deus são assim, suaves, mas poderosas. Então, abre os olhos do coração. Presta atenção no que Deus está te mostrando. Agora deixa eu te perguntar, quais confirmações você já recebeu? Talvez você está pensando, mas eu não sei se é Deus mesmo. Então para e pensa. Teve algum momento que um versículo te marcou? Uma palavra que alguém disse e ficou na sua cabeça? Uma oportunidade que apareceu do nada? Ou até uma resistência que te fez perceber que está no caminho certo? Essas coisas não são acaso. São Deus te dizendo, eu estou contigo, estou te guiando, não desiste. Billy Graham dizia que Deus nunca te deixa sem direção. Ele sempre dá um sinal, uma luz, um empurrãozinho para te mostrar que está no caminho certo. Mas aqui vai um alerta que Billy Graham sempre dava. Você precisa ficar firme para não deixar o inimigo roubar essas confirmações. Ele vai tentar te fazer duvidar, te dizer que é coincidência que você está imaginando coisas. Mas não caia nessa. Quando Deus fala, Ele fala com clareza. E se você está sentindo Ele te guiar, se está vendo esses sinais, é porque Ele está te levando para algo grande. Então, não desanima. Não deixa a dúvida te parar. Em Hebreus 10:23, a Bíblia diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E as confirmações que Ele está te dando são a prova de que a promessa está mais perto do que você imagina. Então, o que você vai fazer com esses sinais? Vai ouvir, vai confiar, vai dar o passo que Deus está pedindo? Billy Graham dizia que fé é ação. Não é só sentir, é obedecer. Quando Deus te dá uma confirmação, Ele está te chamando para se mover, para crer, para seguir em frente mesmo com medo. Talvez você está esperando um sinal gigante, um letreiro no céu. Mas às vezes, Deus fala no sussurro, no versículo
na palavra de um amigo. E cada sinal é um convite para você confiar mais, para se render mais, para acreditar que ele está te levando para o propósito que ele sonhou. Então, não ignora essas confirmações. Anota aquele versículo que te marcou, guarda aquela palavra que te tocou, agradece por aquela porta que se abriu ou até por aquela resistência que te fez lutar. Tudo isso é Deus te dizendo: eu tô aqui, tô te guiando e o que vem é maior do que você imagina. Então, levanta, confia e segue a voz dele. Sua bênção está esperando logo ali. Antes de mergulharmos no sexto sinal poderoso que Deus está te mostrando para provar que ele está prestes a fazer algo grande na sua vida, uma pausa rápida se essa mensagem está acendendo uma chama no seu coração. Deixa um comentário com o número 5 aí embaixo e se inscreve no canal para continuar nessa jornada de fé. Se não está no seu clima, dá um like esperto para espalhar essa esperança. E não sai antes do final, porque tem uma surpresa que vai te fazer parar e pensar. Vamos lá, você já sentiu Deus falando com você, seja por um versículo, uma palavra de alguém, ou até uma porta que se abriu do nada? E já notou que, quando você começa a crer que algo grande está vindo, parece que tudo fica mais difícil. Como se uma onda de problemas chegasse para te derrubar. Pois é, meu amigo, minha amiga, o sexto sinal que Billy Graham trazia com tanto fogo nos seus sermões é exatamente esse. Os ataques do inimigo são um sinal claro de que sua bênção está mais perto do que nunca. Quando Deus está prestes a te entregar algo tremendo, o inimigo não fica parado. Ele se mexe, tenta te abalar, te fazer duvidar, te puxar para trás, bem na hora que você está quase alcançando o que Deus prometeu. Billy Graham dizia que o diabo não incomoda quem está parado, quem está acomodado. Ele só ataca quem está avançando, quem está prestes a entrar no propósito que Deus desenhou. Então, se você está enfrentando uma batalha mais pesada agora, se as dúvidas estão gritando na sua cabeça, se parece que tudo está conspirando contra você, levanta a cabeça. Isso é prova de que você está no caminho certo. O inimigo só se agita quando vê que sua bênção está logo ali, e ele vai fazer de tudo para te convencer a desistir antes de chegar lá. Mas ouça, se ele está te atacando, é porque ele sabe que o que Deus tem para você é poderoso, é transformador, é maior do que você imagina. Pensa em como isso funciona. Você já sentiu aquele momento em que tudo parece estar se alinhando? Você ora, sente Deus falando, vê sinais claros e, de repente, bum! Uma discussão boba estoura do nada. Uma conta que não estava no radar aparece. Uma pessoa que você confiava te decepciona. Ou pior, uma voz na sua cabeça começa a dizer: você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Desiste. Billy Graham dizia que isso não é acaso. É o inimigo percebendo que Deus está mexendo as peças para o seu favor e tentando te tirar do jogo antes da vitória. Ele quer roubar sua fé, plantar medo, te fazer acreditar que Deus te esqueceu. Mas deixa eu te contar uma verdade que Billy Graham pregava com tanta paixão. O inimigo ataca porque ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe que se você entrar no que Deus tem para você, vai sacudir tudo. Vai avançar o reino de Deus, quebrar correntes, mudar vidas. Talvez até a sua própria família, seus amigos, sua comunidade. Então ele vem com tudo, distrações, dúvidas, desânimo. Mas não caia nessa armadilha.
Se você está enfrentando resistência, agora é porque você está mais perto do que pensa da promessa que Deus colocou no seu coração. Olha só como isso aconteceu com Jesus, um exemplo que Billy Graham usava para mostrar como o inimigo trabalha. Logo depois que Jesus foi batizado, quando os céus se abriram e o Pai declarou: "Este é meu filho amado, de quem me agrado", o que veio em seguida, o deserto, a tentação. O inimigo chegou com tudo, tentando fazer Jesus duvidar de quem ele era, do propósito dele, da promessa de Deus. Billy Graham dizia que o diabo sempre ataca no ponto da sua identidade, do seu chamado, do que Deus falou sobre você. Ele quer te fazer esquecer quem você é em Deus. Quer te convencer que a promessa não é real, que você ouviu errado, que não é digno. Mas olha o que Jesus fez. Ele não discutiu, não negociou. Ele respondeu com a palavra de Deus. Em Mateus 4:4, ele disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." E é isso que você precisa fazer quando o inimigo vem. Quando a dúvida bater, fala verdade de Deus. Quando o medo sussurrar, lembra da promessa. Quando o desânimo tentar te parar, declara que Deus é fiel e vai terminar o que começou. Agora traz isso para a sua vida. Talvez você está sentindo esses ataques agora mesmo. Talvez justo quando você começou a crer que Deus está te levando para algo novo, as coisas ficaram mais pesadas. Talvez uma voz está te dizendo: "Você não vai conseguir. Isso é grande demais para você." Ou talvez você está enfrentando distrações, problemas no trabalho, brigas em casa, preocupações que sugam sua energia. Billy Graham dizia que o inimigo usa qualquer coisa para te tirar do foco. Uma discussão que não precisava acontecer, uma preocupação que não leva a nada, até pessoas que falam coisas para te desanimar. Mas ouça, se o inimigo está te atacando, é porque ele está com medo. Ele está vendo o que Deus está preparando. E ele sabe que se você segurar firme, nada vai te parar. Em Efésios 6:13, a Bíblia diz: "Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes." Esse dia mau é agora, mas você tem a armadura. Você tem a palavra, a oração, a fé. E com isso você é mais forte do que qualquer ataque. Pensa em como isso aconteceu com Neemias, outra história que Billy Graham amava contar. Quando Deus colocou no coração dele reconstruir as muralhas de Jerusalém, o que veio? Oposição. Inimigos zombando, ameaçando, tentando fazer ele parar. Mas Neemias não se abalou. Ele orava, trabalhava e ficava firme no que Deus tinha falado. E sabe o que aconteceu? A muralha foi reconstruída e o plano de Deus se cumpriu. A resistência não foi sinal de que ele estava errado. Foi sinal de que ele estava certo. E o mesmo vale para você. Se você está enfrentando oposição, agora se está sentindo o peso do desânimo ou da dúvida, não é porque Deus te abandonou. É porque você está tão perto da promessa que o inimigo está desesperado para te parar. Então, não para, não desiste, não deixa o medo tomar as rédeas. Agora deixa eu te contar algo que Billy Graham dizia com tanta clareza. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele não perde tempo com quem desistiu. Ele só ataca quem está avançando, quem está prestes a entrar no que Deus prometeu. Então, se você está numa batalha,
Agora, se o peso está mais forte, se as vozes de dúvida estão gritando, isso é um sinal. É prova de que sua bênção está logo ali. Em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio